lá, tá respondida. Mas a igreja não entra no céu, a igreja é arrebatada. A igreja tá lá e não entra lá? Então, na sua concepção... Como que a igreja tá lá e a igreja não entra lá? Já tem crente lá e a igreja não entra lá? Com muito respeito, eu não quero ser pedante. Sim, pastor, mas o senhor consegue provar em Apocalipse capítulo 19 a igreja entrando no céu? A igreja estará onde Cristo estará. Já a gente dá continuidade a essa conversa. E os 10 dias de grande tribulação? Deixa eu jogar Apocalipse água deixa o Israel falar um pouquinho. 10. O pastor ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não tem como explicar 10 dias de tribulação, sendo que o 3, 10 é pro futuro, o 2, 10... Apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. O que tem no verso 10 ali, que nós não estamos destinados à ira de Deus? Eu já... É sobre isso daí? Isso, eu já... Mas o contexto ali aparece a palavra grande tribulação, clipses? Deixa só o pastor concluir a fala dele e o senhor entra para refutar. Perfeito. Então anota. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 5, versículo 9, nós temos, por certo, vários contextos que nos apresentam essa questão. Apresentando agora o contexto imediato de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que corrobora com a visão pré-tribulacionista, ele nos livra da ira futura. O que Paulo está escrevendo? No ano 50, na primavera do ano 50, fundada a igreja em Tessalônica, na Macedônia, o contexto bíblico nos apresenta que a igreja já tinha uma dificuldade de perguntar o que será que aconteceu com aqueles que morreram em Cristo e o que será que vai acontecer conosco. E Paulo, ele frisa o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. O podcast mostra o texto. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido da voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados para estar com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Ele para sempre. E o texto do versículo 18: consolai uns aos outros com essas palavras. Imagine comigo o consolo do período de grande tribulação, sabendo que o anticristo irá perseguir, matar, e também o contexto nos apresenta que o consolo de Paulo aos Tessalonicenses é de que o livramento da ira futura. Este é o contexto. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, escritos pelo mesmo autor, mesmo contexto e para o mesmo público. Refutando também a ideia do pensamento que essa visão é nova em relação ao pré-tribulacionismo, nós temos o argumento histórico que nos importa dizer naquilo que nós conhecemos como os pais da igreja. Testemunho fidedigno, já refutando a visão dos queridos irmãos e com a devida vênia. Irineu, ano 130 a 202. A igreja será submetida ou subitamente arrebatada daqui. Então virá a tribulação sobre aqueles que ficarem. Contra as heresias, verso de número 29. Hipólito, 170 a 235 depois de Cristo. Quando a igreja partir da terra, então virá a grande tribulação, tratado sobre o Cristo e o anticristo, seção 58. E dentro dessa cronologia aplicada ao livro de Apocalipse, nós temos também, querido pastor Fábio, quando o senhor quiser me interromper, pode interromper, para mim não ser... tomar conta, né, do debate. Nós dois e falamos bastante argumento, pode ficar à vontade. Perfeito, obrigado. Apocalipse, obviamente, somos sabedores, possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, escrito por João em 4 escolas de interpretação: preterista, futuricista, historicista e idealista. Quem é que subdivide o livro de Apocalipse, pastor Israel? Como assim? Quem subdivide as 3 sessões do livro de Apocalipse? João, o anjo ou Jesus? As coisas que vistes, que são e que acontecerão. Quem é pastor Wesley? Estava aqui vendo aqui o texto aqui para te refutar. Quem subdivide? O texto, as coisas que vistes, que são e que acontecerão. Quem que mostra ali para ele? Quem aparece para ele é Jesus Cristo. Fala? Quem aparece para ele é Jesus Cristo, mas quem acompanha ele nas revelações ali é um anjo. Mas quem é que fala as coisas que vistes, que são e que acontecerão? Jesus. Exatamente. E ali é a chave hermenêutica para entender o Apocalipse. Capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que viste, que são, que acontecerão. Exatamente. Capítulo 1, que viste, capítulo 2 e 3, que são, capítulo 4 a 22, que acontecerão. Boa, gostei dessa interpretação. Eu só não estou entendendo... É ela que eu quero usar. Onde eu vou chegar. Você chutou 3:10. Eu explico agora. O contexto vai nos apresentar que a divisão epistolar do livro de Apocalipse, João escreve cerca de 19 vezes a palavra igreja.
cerca de 13 a 19 vezes. Do capítulo 6 ao 18, João oculta a expressão igreja e temos 3 questões ali, santos, e os fiéis santos e eleitos. ali? Quem são os santos? Esses santos nós podemos corroborar com a própria semântica da palavra que é separado, Hargel. Mas no Novo Testamento, por mais de 70 vezes, é atribuída à igreja, né? O Novo Testamento. Mas olha que interessante. Por que João vai ocultar a palavra igreja ali? Então, naturalmente, nós temos essa dificuldade. Então, pelo contexto histórico dos pais da igreja, pelo contexto bíblico, pelo contexto joanino, pelo contexto paulino, pelo contexto apocalíptico, a igreja certamente não passará por esse período de grande tribulação, porque o contexto em si só fala para agora. Eu posso falar agora um tempinho? Então bora lá. Quais são os textos bíblicos que fundamentam e sustentam a visão pós-tribulacionista? Vou usar os textos, mas primeiro eu quero falar sobre dois textos que o pastor Aleph falou aqui. Eu falo com a devida vênia, tá? Com muito respeito aos irmãos. Sim, com certeza, sempre com respeito. E só para ressaltar, depois se me puder dar o tempo, a palavra, Mateus 24, eu quero trabalhar esse texto. Beleza, vamos lá. Você falou que refutou o pastor começou citando 1 Tessalonicenses 1:10, que é um texto muito usado pelo pré-tribulacionismo, né? Eu vou ler o texto aqui, o texto diz o seguinte: para guardar-se do céu o Filho a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O primeiro ponto errado aí que o pré-tribulacionista olha para o pós e faz uma interpretação totalmente equivocada. O pós não acredita que a ira de Deus cai sobre a igreja. Isso é um espantalho que é levantado pelo pré-tribulacionismo. Mas a ira de Deus, né, vem sobre o trono do anticristo e aqueles que não servem a Cristo. É só ler Apocalipse. É só ler. O texto está lá. E esse texto aqui não tem nada a ver com grande tribulação. Eu desafio mostrar no contexto algo ligado à grande tribulação. Se você ler o verso de número 9, esse aqui é legal, pastor Aleph, ó. O rei do texto é o contexto. Lê o verso 9. Se você ler o verso 9, você vai entender que ira que Cristo está levando aqui. Olha o que diz o verso 9 aí, querido ouvinte. Olha aqui, ó. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamamos que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vocês. E como vocês deixaram os ídolos e se converteram a Deus, servindo Deus verdadeiro. Aí esses que se converteram dos ídolos e deixou a idolatria, serão livres da ira vindoura porque são igreja. Tá aí, não tem nada de... Eu desafio alguém a mostrar dentro desse contexto a grande tribulação. Pastor, não tem. Peraí que agora eu quero citar o texto. Peraí. Eu não quero interrompê-lo, como assim não fiz com o pastor Aleph, mas só para me tirar uma dúvida. A ira de Deus vem para o governo do anticristo e para os ímpios. Mas com a igreja na terra... Guardada. Deus não tem poder para guardar? Com a igreja na terra, certeza. Essa ira não vai atingir. Não atinge? Não. Então, peraí, não interrompi o senhor, pastor Aleph. Segura aí, desculpa aí. Não, tranquilo. Vamos lá, eu quero entrar nisso, mas deixa eu continuar aqui no contexto. Sim. Então, eu provei para você, só você ler. Pega o texto na sua casa aí, como diz o pastor César, aqui um abraço para ele. Leia o texto e o contexto e tente achar grande tribulação. Você não vai achar. Agora, eu fiz uma interpretação simplista. É só você ler o verso anterior que interpreta o posterior. Eles não vão sofrer a ira de Deus porque abandonou a idolatria e se converteram agora à igreja. E sobre a igreja não cai a ira de Deus mesmo. E não tem nada de grande tribulação. Primeiro ponto. Segundo texto que o pastor usou aqui, que eu lembrei aqui. Apocalipse 3:10 também, que é muito usado pelo pré-tribulacionista. Eu concordo com o pastor Aleph que ele falou que a chave... Ele não falou isso, né? Eu falei, né? Que o 1:19 de Apocalipse é a chave hermenêutica, que escreve o que viste, as coisas que são e que hão de acontecer. Concordo com ele. Se você entender esse contexto do primeiro capítulo, você entende todo o livro do Apocalipse. Aí eu tenho uma pergunta, e aí eu queria que o pastor pudesse responder rapidinho, só para me tirar a dúvida. Pastor, então o senhor, pela sua fala, como todo pré-tribulacionista clássico, entende que o 3:10, aquelas palavras para a igreja de Filadélfia, estão atreladas a uma promessa escatológica futura, certo? Essa é a hermenêutica então, né? Sim. Por ser fiel à minha palavra. A hermenêutica, então, a ser aplicada no capítulo 2 tem que ser a mesma, sim ou não? Porque é o mesmo documento, sim ou não? Quando vai ter 10 dias de grande tribulação? No futuro? Ali nós temos um... Quando? Posso responder? Não, porque, tipo assim... É que você pergunta... Não, é que é retórica. A pergunta é retórica. É retórica, porque é o seguinte... Então não vou ficar aqui. Veja bem. Mas quando for retórica, pastor, é uma pergunta retórica. Ah, sim, não, porque tu faz a pergunta pro pastor, sim, ele vai responder. Foi. Perdão. Mas veja bem. Se o 3:10 não se... E o próprio pastor concordou que do 1 ao 4, do 1 ao 3... tem a ver com o contexto de João, que são as 7 igrejas da Ásia Menor. Tem que fazer sentido para os primeiros ouvintes que ouviram aquelas profecias de João. A não ser que aplique lá o census pleno e tal, enfim. Mas se o 3:10 ele joga escatologicamente no futuro, o que eu faço com 2:10? Aliás, com 2:10, que são as palavras para a igreja de Esmirna, que depois foi pastoreado por Policarpo, que também é um que defendeu que Cristo viria depois da grande tribulação, nos escritos que ficou dele.
Então veja bem, se eu aplico essa hermenêutica aqui, aquela grande aflição que vem ali no 3:10, lá pro futuro a grande tribulação, o que eu faço com 2:10? Quando vai ter 10 dias de perseguição e muitos vão ser presos? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido algum. Aí o pastor falou que no livro do Apocalipse, até o capítulo de número 4, ali aparece a palavra eclesia, chamados para fora, que é atribuída à igreja. Mas, ainda no livro do Apocalipse, aparece a palavra santos, que é um termo usado no Novo Testamento para se dirigir aos salvos. Eu citei aqui por mais de 70 vezes de Mateus a Apocalipse, a palavra santo é atribuída à igreja, ao grupo chamado por Cristo. Lendo Apocalipse capítulo de número 12 e 13, fica óbvio que é dado poder ao anticristo para perseguir e vencer. O vencer ali não é vencer eternamente, é matar a igreja. É matar aqueles que estarão aqui, a igreja militante, no período da grande tribulação. E qual que é o outro texto que eu tinha falado para me comentar? Textos que sustentam o pós-tribulacionismo. Mateus capítulo de número 24, do verso 29 ao 32, que eu citei. Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 7. Ele vem sobre as nuvens, todo olho verá. Carta de aos Hebreus, Jesus Cristo aparecerá segunda vez. Aparecer é algo visível, só que aí dentro do pré-tribulacionismo tem a ideia do harpados e da parousia, manifestação em glória e manifestação não visível, ou não sei se o pastor também vai defender a ideia do arrebatamento secreto, porque já mudou também, né? Hoje não é poucos, acho que um ou outro, o Elias é um dos maiores defensores, né, do arrebatamento não, isso aí é tranquilo. Secreto. Agora tem muito pré que entende que não é secreto, porque imagina, como que vai ser secreto? Tem um piloto de avião lá que é cristão, é arrebatado, o avião cai, é secreto, ninguém vai saber o que está acontecendo? Não, vão dizer então, que não se torna secreto. Vão dizer que é um disco voador. Milhões de pessoas assumindo, como que isso é secreto? Não me faz sentido nenhum. Até eu te explico, quer que eu explique agora? Não faz sentido. A fala, só para completar. Então nós temos ali, ó, Atos do Apóstolo, capítulo de número 1, na ascensão de Jesus Cristo, quando eles estão vendo Jesus ser recebido no céu e Jesus some ali nas nuvens, aparece os dois anjos e fala o que para eles? Por que vocês estão perplexos? Esse mesmo Cristo que subiu voltará da mesma forma. Ele foi invisivelmente? Ele foi secretamente? Ele foi em 2 vezes? Não. Ele foi para quem? Do jeito que ele subiu para a glória, o anjo falou que ele vai voltar do mesmo jeito. Quem é que viu? Visivelmente, claramente, com todos que estavam ali. No momento do... Pastor, eu preciso refutar. Ali naquele contexto, eram os discípulos, eram os que seguiam Jesus ali naquele contexto. Deixa o pastor agora falar. Mas só que em Mateus 24 diz que quando ele vir, as nações vão se lamentar, porque vão ver. Eu preciso ouvir a resposta do pastor Aleph agora. Não é Israel? Aí o pastor Israel eu comento depois, senão vai ficar muita coisa, pode ir lá. Obrigado, pastor Israel. Primeiro, só uma questão assim de texto. 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo de número 5, corrobora com a mesma visão. Porque o contexto imediato apresenta uma igreja que está perguntando ao seu pastor, mais ou menos assim, o que aconteceu com aqueles que morreram em Cristo e o que será que acontecerá conosco? E Paulo explica. Imagina o consolo para aquele que passará pelo grande período da tribulação, estar sendo martirizado, decapitado. Que consolo é esse? Nenhum consolo. Paulo ratifica essa expressão de consolo. Outra questão, eu estou falando bem devagar, porque alguns internautas falam que eu estou igual narrador de futebol. Eu também pensei que o pastor era narrador. É porque eu falo rápido. Pentecostal. Fala, eu também falo assim. Eu falo tranquilamente. O problema é que, como é debate, tem a interpolação. Eu estou falando rápido para não tomar o tempo dos irmãos. E dentro dessa concepção, o texto relacionado ao arrebatamento também, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Sim. Pastor Wesley, obviamente, você compreende que ali é o arrebatamento da igreja, sim ou não? Sim, é o arrebatamento da igreja. Respondida a sua pergunta, por que o arrebatamento é secreto, pastor Fábio? Porque o arrebatamento é relacionado aos indivíduos salvos que subirão... Mas não onde está no texto que é secreto? Eu vou explicar. Concomitantemente com o ressuscitar dos mortos. A expressão em grego, átomos, partícula indivisível, A negativo, dominei cortado, um tempo não contado, em que no mesmo momento que a igreja será arrebatada, não precederemos os que dormem em Cristo. Então esse arrebatamento secreto será
Para a igreja, não, mas para o mundo, nós saberemos que estaremos sendo arrebatados. E tirar aqui um espantalho do pós que nos acusa dessa questão, porque se é um período de tempo em que não se pode contar, será um rápido por demais. A expressão arrebatamento em grego, harpazo, que significa dizer arrancar com força ou com raiz. A mesma expressão aplicada na Vulgata Latina por Jerônimo, contemporâneo do Doctor Gratia, doutor da graça Agostinho de Hipona. Ele trata a respeito de rapturo, expressão raptar, que significa dizer tirar com força da terra, rapidamente. Conforme a tipologia bíblica nos apresenta, em Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 5, versículo de número 24, Enoque foi transladado antes do período, e o contexto vai nos apresentar que, após alguns anos, veio o dilúvio. Esse mesmo contexto vai nos apresentar que Elias foi arrebatado num redemoinho de fogo. Quem é que viu? Eliseu, mais ninguém. Então, naturalmente, os salvos em Cristo terá essa corroboração, como o irmão acabara de concordar comigo, que o arrebatamento e a ressurreição são concomitantemente. Eu concordei que 1 Coríntios capítulo 15 é arrebatamento, fala que o arrebatamento será secreto para a igreja. Outra questão, você refutou tentando, pastor, ou melhor, falou tentando refutar. Quando é a tribulação de 10 dias? Atos dos Apóstolos. Eu não tocou lá. Calma aí que eu vou chegar lá. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 11, você trata a respeito daqueles que subiram. Ou melhor, que Jesus subiu, né? Aí os dois varões, que são anjos, varões galileus. O que, aliás, aquele mesmo que foi é o mesmo que vai voltar. Do mesmo jeito. Olha que interessante. Claro. Os varões galileus falaram para quem? Ou melhor, os anjos falaram para quem? Para os galileus, eles eram igreja, discípulos. Não? Eles eram igreja? Com certeza naquela ocasião. Então o que nós podemos compreender? Que a igreja verá o Cristo com poder e grande glória. O mundo não. O mundo não verá, a não ser na segunda vinda. Como que ele vem nas nuvens e ninguém vai ver? Ele diz Mateus 24, 29. Todo olho o verá. Perfeito, no final do período da grande tribulação, então ele vem duas Batalha vezes? Do Armagedon. Sim, é o texto que nos aplica. Onde está isso na Bíblia, que ele vem duas vezes? E eu vou perguntar, eu vou apresentar, ou melhor, já apresentei. Apresenta Jesus vindo duas vezes ou em fases? Você apresenta a igreja entrando no céu, na visão pós? A igreja já está no céu, capítulo 9, verso 6. Tem milhares de cristãos então lá. Então você não conhece o pós-tribulacionismo. Conheço, a igreja já está lá. Porque no pós-tribulacionismo, pastor Fábio... Não tem crente lá não, pastor? Calcanhar de Aquiles. Pastor, tem crente no céu não? Pós-tribulacionismo. Tem crente no céu não? A igreja não entra no céu, sabe por quê? É um bate e volta. Apocalipse pastor, capítulo 19. Tem igreja no céu não? O senhor não está me respondendo? Não, só uma pergunta. Tem crente no céu ou não? Oi? Tem crente no céu agora ou não? Salvo em Cristo? Em Cristo tem ou não tem? Com certeza. Então pronto, a igreja já está lá, está respondida. Mas a igreja não entra no céu, já, a igreja é arrebatada. A igreja está lá e não entra lá? Então na sua concepção... Como que a igreja está lá e a igreja não entra lá? Já tem crente lá e a igreja não entra lá? Com muito respeito, eu não quero ser pedante. Sim, pastor. Mas o senhor consegue provar em Apocalipse capítulo 19 a igreja entrando no céu? A igreja estará onde Cristo estará. Já a gente dá continuidade a essa conversa. E os 10 dias de grande tribulação? Deixa eu jogar Apocalipse água aqui nesse Israel falar um pouquinho. 10. O pastor ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não tem como explicar 10 dias de tribulação, sendo que o 3:10 é para o futuro, 2:10... Pastor Aleph, Pastor Aleph. Beleza, vamos lá. Mateus 24, 29 a 31, né? Vai falar, logo após a tribulação daqueles dias, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com forte clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Então, aqui nós estamos vendo Cristo ele vindo com grande glória, vai ter trombeta. Como que vai ser secreto isso? Né? Então já fica um questionamento aqui pro pastor Aleph. Na questão da trombeta, que ele comentou também o texto de 1 Coríntios... Não é pra responder agora não, né? Não, vai guardando aí. Então quando for retórica, você ainda, avisa. Pastor. Fechou. Tem eu ainda. Eu aviso quando for retórica. Manda mais. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Como eu falei em menos de um minuto, eu achei que o senhor ia deduzir que era retórica.
1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 diz: no momento, num abrir de fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos irão ressuscitar com corpo incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então o apóstolo Paulo, ele está falando da ressurreição, da transformação final, ligadas à última trombeta. Eu queria que o senhor comentasse se aqui é a última trombeta mesmo, como que o senhor vê a questão da última trombeta aqui. Tá bom? Porque eu não quero levantar espantalhos, então eu poderia falar, o pré entende aqui que aqui não é a última trombeta, que não linka com o Apocalipse, mas eu vou deixar o senhor discorrer daqui a pouquinho. Primeira Tessalonicenses também, que foi levantada aqui no capítulo 4, ali no versículo 16 vai dizer: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Ainda falando sobre a trombeta, pode linkar aqui também 1 Tessalonicenses. Sim, sim. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, quem são os nós aqui? Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. Então, nós estamos vendo Paulo descrevendo o mesmo evento de Mateus capítulo 24. Tem trombeta, a reunião dos eleitos ali, dos santos, Cristo vindo do céu. E é um evento glorioso, audível, como que é um evento secreto. O arrebatamento acontece quando Cristo retorna, não antes. Então, se você ler esses textos, como o Wesley bem disse, de maneira natural, sem usar os óculos do sistema de interpretação que o pré-tribulacionismo dá, e de fato o pós também é um sistema, mas sem usar óculos de sistema nenhum, você ler o texto simplesmente, aonde você vai enxergar uma volta secreta, uma volta só para a igreja, e aí entra a problemática, que eu quero reforçar aqui, que eu trouxe no texto de Efésios, onde vai falar que de dois povos, dos judeus e dos gentios, o muro que fazia essa separação foi derrubado. Desses dois povos se fez um povo só. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor enxerga realmente uma religião que nega o Cristo como Deus encarnado, como povo de Deus. Pastor, nota aí. Vai anotar quem mais também. Porque os mormons, eu acredito que o senhor, como um teólogo ortodoxo, não vai acreditar como povo de Deus. Os testemunhos de Jeová também não. Quem não é povo de Deus? Mormons, testemunhos de Jeová. Sim. Aí o judeu, que tem a mesma crença de que Jesus não é o Deus encarnado, mas aí é povo de Deus. Então, legal. Eu queria que o senhor... Pastor Wesley... Ficou tudo claro o que eu falei? Vai ficar muitas perguntas para ele responder. Eu vou só completar o que ele falou, só vou completar. Eu só falei tudo isso porque foi os textos que o pastor Fábio propôs. Sim, eu também vou na mesma linha, aí o pastor pode responder tudo de uma vez. Pastor, é retórica essa daqui, pronto, já falei antes. O senhor entende que tanto 1 quanto 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele está trabalhando sobre o arrebatamento da igreja, porque o pessoal de Tessalônica entendia que Cristo já tinha voltado, ele tinha ficado, por isso que Paulo fala, né, quem não trabalha também não come, tal. Esse é o contexto. O senhor concorda? Que ali ele vai tratar sobre o arrebatamento da igreja, o apóstolo Paulo? É o tema principal das cartas ali, 1 e 2 Tessalonicenses? É isso? Só que você falou no começo que é retórico. Não, mas sim, sim ou não? Só isso. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eu não posso falar sim ou não, porque eu tenho que trabalhar pessoal, o texto. O pré entende, e eu também entendo, o pós-tribulacionismo também entende, que tanto em 1 Tessalonicenses quanto em 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está falando do arrebatamento da igreja. Aí, olha que curioso, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, verso de número 7, que muito pré-tribulacionista fala o seguinte: mostra um texto aí que a igreja vai passar pela grande tribulação. Aqui está o texto. Vou ler agora para você. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1 e verso de número 7. Dar-te-á alívio a vocês que estão sendo atribulados, e também a nós. E isso acontecerá quando Jesus for revelado nos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Geralmente o pré-tribulacionismo vai falar que em Mateus capítulo 24, do 29 ao 32, eles vão ensinar que ali é para os judeus. Que Jesus fala que vai vir visivelmente para os judeus. Só que aqui Paulo está falando para a igreja. E o paralelo é o mesmo de Mateus 24, 29, porque em Mateus 24, 29, Jesus fala que vem no céu, as pessoas vão ver, ele fala de grande tribulação, que vem depois de grande tribulação, ele fala que tem sinal, tem anjo, e aqui nesse contexto de 2 Tessalonicenses capítulo 1, Paulo também fala que tem anjo, tem sinal, tem trombeta, é Mateus 24 inteirinho. E aí como é que faz?
Em Mateus 24 é para judeus, mas aqui é para a igreja ou Paulo está falando para judeus aqui? Eu entendo que é o mesmo texto. A grande dificuldade que eu vejo no pré-tribulacionismo é o seguinte, essa dicotomia. Não, esse aqui, ele está falando para a igreja, é secreto, ou a primeira fase da segunda vinda. Esse aqui é para judeu. Isso é simples demais. Ah, não, mas Paulo, ele fala algo que dá a entender que é secreto. João já fala algo que dá a entender que é visível. Isso aqui é simples de interpretar. Pastor Wesley, só para completar. Precisa dar resposta, senão ele não vai conseguir só completar, só para completar. Eu vou desconsiderar a sua fala porque você não está deixando eu falar. Então veja bem, os textos, eles vão tudo apontando para o mesmo sentido. Tanto Jesus quanto Paulo e João falam de um único evento. Só que João e Paulo falam com perspectivas diferentes daquilo que recebeu. Assim como um apóstolo fala que era 2 cegos, um fala que é um, outro fala que era 2 mendigos, outro fala que é um. É perspectiva do que recebeu. E para fechar aqui, só para fechar. Não, mas depois a gente volta. Beleza, vai lá. Queridos, fica à vontade, obrigado. Pastor Aleph, para ficar melhor na sua resposta, porque houve muitas falas, como é que o senhor interpreta os textos de Mateus 24, Tessalonicenses 4 e Apocalipse 13? Só queria deixar claro que eu falei bastante coisa porque foi me feito os textos. Né? Só um detalhe, pergunta não é retórica. Irmão Israel, você acredita que quem arrebata a igreja é Jesus? Sim ou não? Então não posso responder sim ou não, como eu vou usar a fala do Senhor, eu tenho que trabalhar o texto, né? Oxe, mas quem vai arrebatar a igreja é Jesus? Não, mas quando foi perguntado para ele, ele falou que não poderia falar nada. Mas existe um outro arrebatador da igreja além de Jesus? O judeu, que ele defende que é povo de Deus, pensa diferente. Eu não sei Wesley, Jesus arrebata a igreja, sim ou não? É Jesus Cristo que arrebata a igreja. Muito bem. Porém, os textos que vocês citaram, o texto declara que ele enviará os seus anjos para recolher os seus escolhidos das 4 extremidades da terra. Queridos, me perdoe, aqui é um checkmate, não posso blasfemar. Checkmate no quê? Vocês vão deixar eu falar ou vão... Mas por que checkmate? É Jesus que manda, os anjos vêm arrebatar, mas arrebatamento é ele que ordena. Pastor, deixa ele concluir a fala. É que ele perguntou, né? Não, agora ele falou que é um checkmate, não foi? Queridos, o texto trabalhado em Mateus capítulo 24, Jesus vai tratar a respeito dos discípulos, sendo judeus saindo do templo de Herodes, fundado no ano 19 a.C., Herodes natural da Idumeia, anexado ao Império Romano no ano 63 a.C. O mesmo contexto ratifica que Jesus vai fazer uma transição, ou uma sistematização da sua vinda. Esse período, naturalmente, em glória, em Mateus capítulo 24, versículo 30 e 31, corrobora também com o texto de Mateus capítulo 24, versículo de número 15, que concomitantemente os pós-tribulacionistas acreditam que não seja a ira de Deus derramada para a nação de Israel, conforme Daniel capítulo de número 9, versículo 24 a 27. Esse mesmo texto nos importa dizer, e o texto, como o pastor bem disse, o contexto é o rei do texto, nos importa dizer que a própria revelação está relacionada ao teu povo e à tua cidade. Cidade esta, Jerusalém. Olha que texto interessante. O próprio texto de Mateus capítulo 24, Jesus falou em relação da Judéia. Essa Judéia aqui é todo mundo ou é uma metáfora de Jesus? A Judéia, de forma literal, é o próprio contexto relacionado à nação de Israel. Aproveitando o ensejo, o texto de Mateus capítulo 24, Jesus está esboçando essa questão. Por isso que eu falei que é um checkmate para o pós-tribulacionismo. No texto de Mateus capítulo 24, Jesus ratifica que na vinda em glória, ele enviará os seus anjos. Duvida alguém do pós-tribulacionismo aplicar essa interpretação, sendo que o próprio Cristo que arrebata pessoalmente a igreja dada a palavra de ordem. 1 Tessalonicenses 4,16 é trabalhar o texto, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido no contexto do Império Romano, barulho de guerra, voz de arcanjo, trombeta de Deus. A pergunta relacionada, já respondida a Mateus 24, de forma bem simples por causa do tempo. 1 Coríntios capítulo 15, não é a última trombeta. A primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, vai nos falar ante a última trombeta. E o texto vai nos aplicar também que os 21 juízos de Deus derramados na grande tribulação, ao todo 7 selos,
7 trombetas e 7 taças. Na 7ª trombeta, houve vozes do céu. Na trombeta do arrebatamento, a igreja sobe. Na trombeta de Apocalipse 7:15, a ira de Deus desce. Então não existe um paralelo fidedigno em relação a essas trombetas, porque trombeta no original, naturalmente no antigo Israel, é considerada também como convocação para duas coisas, ou para a guerra ou para a festa. Para a igreja será festa, para o mundo será ira. Então naturalmente nós temos essa visão bíblica relacionada a esse contexto que nos apresenta que o Senhor Jesus garante que ele virá com poder e grande glória no período da grande tribulação, no final. E até agora os senhores não me apresentaram um texto na visão pós-tribulacionista que a igreja entra na grande tribulação. Acabei de ler, perdão, no céu. Posso apresentar? No céu não. Acabei de apresentar. Então, por favor, Apocalipse capítulo 6, verso 9, a igreja está no céu, já tem igreja lá agora. Capítulo 19, eu estou falando dos arrebatados. O senhor está falando de pessoas mortas, pastor. O arrebatamento acontece depois da grande tribulação e a igreja encontra com o Senhor no céu dos ares, é glorificado e desce para o governo milenar. Olhe para mim. Simples. O senhor não respondeu uma pergunta que nós fizemos, pastor. O senhor não respondeu uma. Como não? Pastor Fábio. Olha que curioso. Olha que curioso. Mateus 24. O pastor falou de Mateus 24. Talvez ele tenha respondido, mas os senhores não tenham entendido. Mas veja bem, pastor, agora tem uma pergunta aqui, não é retórica não. Não é retórica, não é retórica. Eu não terminei. O senhor aplicou Mateus 24 só para os judeus. Aquilo ali não serve para a igreja? Mateus 24 não serve para a igreja? Não, é só para os judeus. Então rasga então Mateus capítulo 6, porque o Pai Nosso ensinado por Jesus foi só para os judeus. Eu não vou deixar o senhor falar porque o senhor não deixou falar. Mas não pode mais orar Pai Nosso? Não pode orar mais o Pai Nosso? Foi só para judeus. Eu respondi 1 Coríntios 15, Mateus capítulo 24, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27. O senhor falou que eu não respondi? Então o senhor está em outro debate, pastor. Por favor. Apocalipse capítulo 19, versículo de número 7 em diante. Me apresente a igreja no pós-tribulacionismo. Vamos lá, pessoal. Porque o texto declara, 1 minuto, não é? Sim. O texto declara que a igreja está saindo do céu. Então aqui tem uma grande incongruência da parte dessa interpretação. Por quê? No arrebatamento da igreja, a igreja sobe. E o texto de Evangelho Cata em Ioannes, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. Eu vou para o Pai, preparar-vos moradas. Para onde eu estiver, vocês também vão estar. E esse contexto nos importa dizer casa do Pai. Naturalmente o pós-tribulacionismo identifica ali como qualquer outra coisa menos o céu. Mas a igreja entrará no céu nesse período porque Jesus ratificou essa questão. Tempo, pastor Aleph. Vamos lá. O pastor Aleph, que é a visão do pré-tribulacionismo, eles falam que Mateus 24 não é para a igreja, é só para os judeus, porque a plateia que ouvia o sermão profético de Jesus era judeu. Se eu interpretar como o pastor interpretou, eu vou rasgar Mateus 6 da minha Bíblia, porque o Pai Nosso foi ensinado só para judeu. Eu não posso orar o Pai Nosso então? Só serve para eles? Que hermenêutica que é essa? Então eu vou rasgar todo o evangelho, porque Jesus no evangelho só ensinou o povo judeu. A igreja não nasce em Atos 2, ali no livro de Atos? A Judéia então eu vou ter que seguir, eu vou ter que seguir. A Judéia pastor, eu te respeitei. Não me respeitou, não. Então, dentro dessa visão, o senhor está interpretando. Vale, é a carta de Paulo. Mas não me respeitou. Os dois estão falando ao mesmo tempo e o pastor Wesley... Me perdoe. Quando eu interpolo agora, ele fica nervoso. Dentro dessa hermenêutica... Pastor Wesley, só não usa mais a expressão rasgar a Bíblia. Rasgar a Bíblia parece que a gente está querendo usar... Tá bom, pesa, né, prova o texto, sentido figurativo. Mas veja bem, dentro dessa hermenêutica feita aí que, não, Jesus está ensinando para judeus, então não é para a igreja, aquilo ali é só para judeus. Todo o Novo Testamento ali, os evangelhos, Cristo ensinou para um povo judeu. Sim ou não? Sim, todo mundo aqui concorda, ou não? Então, se eu aplicar essa hermenêutica de Mateus 24 para o Novo Testamento, eu vou desprezar tudo que Jesus ensinou, só vou ficar com Atos para frente, as cartas dos apóstolos. É uma hermenêutica que não faz sentido. O pastor falou assim que a igreja não está no céu, no pós-tribulacionismo. O texto de Tessalonicenses fala nitidamente, ou não vai para o céu. Você falou que a igreja não vai para o céu. Não. O texto mostra nitidamente que Cristo, na sua volta para arrebatar a sua igreja, trará com ele aqueles que dormem. Quem são esses que dormem? Que morreram em Cristo. É o quê? Quem morreu em Cristo é um eufemismo. Está dormindo é o quê? Não é igreja? Todos que morreram, os apóstolos, não era igreja? Se ele trará com ele aqueles que dormem, a igreja vem com ele, a igreja que já morreu. E a igreja que será arrebatada se encontrar com ele nos ares, no céu, nos ares. E será glorificada. E onde Cristo estará, como diz o texto, e a sua igreja o seguirá. Aonde ele estiver, nós estaremos.
Ele vem em Mateus 19 para inaugurar o milênio de paz. E depois da inauguração da eternidade, a igreja vai seguir Cristo aonde ele for. Agora, é inacreditável. Porque, tipo assim, a hermenêutica de Mateus 24, então, só serve para o judeu. Se aplicar para a igreja, aí dá errado. Essa teologia, ela é trágica. Ela é muito trágica, porque não existe na Bíblia Sagrada um único texto que ensine que Jesus volta 2 vezes. Uma vez para a igreja, outra vez para judeus. Não tem isso na Bíblia. Apresenta o texto que mostra Jesus vindo para a igreja e depois para judeus. Ou que Jesus Cristo vem em fase. Olha que criou fases. Não, é uma vinda só, porque a Bíblia só fala de uma vinda. Então tem que ser uma vinda só. Só para completar, deixa eu falar. Aí cria-se fases. Aí eu li aqui o texto de aos Hebreus, capítulo 9, 27. Jesus Cristo aparecerá a segunda vez. 28. É 27 e 28. Aparecerá a segunda vez. O texto já é claro. Ah, não, mas ali ele está escrevendo para o povo hebreu, judeus. Então por isso que aparecerá a segunda vez. Só vai vir uma vez mesmo, é visível. Porque aparecer é visível. Só que lá em Tito, capítulo 2, verso 13, Paulo falando para a igreja, ele usa o termo epifaneia, que é manifestação visível, falando que a igreja aguarda Jesus Cristo. Mas peraí, não é secreto? Se é uma manifestação visível, epifaneia? Como que é secreto? Então, o escritor de Os Hebreus fala que ele vai aparecer segunda vez. Visível, aparecer tem que ser visível. Paulo escrevendo para a igreja, porque se em Hebreus é para os judeus, fechou. Mas e Paulo falando para a igreja? Que ele vai ter uma manifestação visível. Ah, não, aí é a segunda fase. Não, ele está falando do arrebatamento da igreja, está falando do encontro com Cristo. Pastor Aleph, é melhor assim, porque se os dois falarem ao mesmo tempo, Pastor Aleph vai refutar e aí vem o senhor, tá bom, Pastor Zé? Muito bem, muito bem. A princípio, nós precisamos compreender que o contexto, naturalmente, aplica-se em Mateus capítulo 24, que Jesus está edificando os discípulos e os preparando para o nascimento da igreja em Atos capítulo 2. O texto de Mateus capítulo 16, eu não poderia nem falar isso, mas declara: edificarei a minha igreja. A expressão edificarei está no futuro. Então nós acreditamos que a origem de Deus, da igreja, Deus Pai, fundamento Deus Filho, nascimento Deus Espírito Santo. Mateus capítulo 24, Jesus está falando a respeito desse período terrível, da grande tribulação, que se aplacará a ira de Deus, se aplicará a ira de Deus no mundo. Em especial na Judéia, o texto declara: aquele que está nos montes, não desça. Então, naturalmente, nós temos aqui um contraponto muito sincero da parte do próprio Cristo em relação a essa questão. Em Mateus capítulo de número 24, ele corrobora com a nossa visão, porque ali está tratando a respeito da vinda em glória. Até agora, os mesmos pastores que advogam a visão pós-tribulacionismo com a devida vênia, não explicaram em Mateus capítulo 24 se é Jesus que arrebata ou se é os anjos, porque o texto declara que os anjos reunirá. Mas Paulo diz que a igreja será arrebatada pelo próprio Cristo. Então nós acreditamos que em Mateus capítulo 24, o período final da grande tribulação, batalha do Armagedon, Cristo reunirá os seus eleitos, os remanescentes fiéis, que se converterão no derramamento do Espírito sobre a conversão nacional da nação de Israel ao Cristo vivo. Em Apocalipse capítulo 19, que o pastor Wesley, com a devida vênia, pastor, falou e não disse nada. Por quê? Apocalipse capítulo 19 declara que a igreja sai do céu com Cristo, mas não fala que o arrebatamento acontece ali. Nós advogamos que os salvos em Cristo estão de fato na presença do Senhor, conforme o contexto bíblico de Lucas capítulo 23, versículo 43, Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 7 e 14, que vai nos trazer essa conotação bíblica de que o arrebatamento da igreja é antes do período da grande tribulação. Por quê? Guarde isso, queridos internautas, que a ira do Cordeiro não recai sobre a noiva do Cordeiro, porque já estamos na graça, alcançados pela misericórdia do Senhor, e a ira do Senhor Deus será derramada no mundo. Então nós acreditamos piamente, eu não quero tomar muito tempo por causa, com respeito aos queridos colegas, nós temos por certo que o arrebatamento será secreto no sentido de tempo,
A expressão secreto não está na Bíblia, assim como Trindade não está na Bíblia, entre outros termos. Mas ausência de evidência não é evidência de ausência. Ei, rapidinho aqui. Se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo. Você acaba de assistir mais um corte do Evangelho Sem Cortes. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal.